Seja muito bem-vinda à imersão Delegar para Escalar. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você é uma empresária que já colheu muitos resultados do seu trabalho e continua colhendo resultados. Eu tenho certeza que 2025 está sendo um ano que você já está começando pensando muito no seu crescimento. Mas eu também tenho certeza que você está muito determinada a crescer o seu negócio, a crescer o seu resultado, sem continuar sendo escrava da sua agenda, sem continuar se sentindo sobrecarregada. Eu sei que dentro dos seus objetivos de 2025, além de crescer o seu negócio, você também está buscando ter vida. Você também está buscando ter vida sem trabalhar mais horas do que você já trabalha no dia a dia. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse encontro de hoje. Eu sou a Manu, uma empresária que, assim como você, já foi empreendedora por muito tempo e passou muitos anos carregando literalmente a empresa nas costas. Com quase 20 anos de experiência e 6 de empreendedorismo, eu passei 4 anos empreendendo sozinha. Na verdade, lá atrás, quando eu pedi demissão do CLT e resolvi empreender, eu não queria ser empresária, eu não sonhava em ser empresária. O meu objetivo era ter liberdade, criar possibilidades, trabalhar em projetos que eu realmente acreditasse e ganhar escala financeira. Mas eu nunca pensei que, com a escala financeira trabalhando sozinha, eu deixaria de ter o que eu mais fui buscar empreendendo, que era a liberdade. Na verdade, eu fui empreender para buscar a liberdade. 4 anos depois eu me vi escrava da minha agenda. E é por isso que o meu trabalho hoje é de libertar empreendedoras para que elas possam, de fato, ter o negócio delas, se tornarem empresárias que não são escravas da própria agenda, que não podem se dar ao luxo nem mesmo de ficar doentes, porque se elas ficarem, elas deixam de receber naquele mês, elas deixam de produzir. A arte de delegar fez com que o meu negócio pudesse crescer e me permitiu voltar a ter vida. E o meu convite hoje para você que está aqui comigo é que você também possa ter o seu negócio ativo, ter as suas metas ativas de 2025, chegar nos resultados que você quer, mas mantendo a sua vida em dia. Vamos lá? Antes de entrarmos de fato no conteúdo, tem alguns avisos importantes. O primeiro deles é: a nossa aula ela é 100% prática. Vai ser uma aula com bastante conteúdo mão na massa. Então fica até o final dela para você conseguir absorver e principalmente aplicar tudo no seu negócio. A nossa duração aqui, o nosso encontro vai durar cerca de 40 minutos. Então já para você se programar. E tem aí do seu lado um papel e caneta, que eu sou bem old school. Um papel e caneta para que você possa anotar alguns insights e principalmente os exercícios que você vai poder aplicar junto com o seu time ao longo da semana. Além disso, tem outros acordos importantes que precisamos fazer. O primeiro deles é: eu preciso que você esteja aqui presente. E eu sei que estar presente, de fato, é um desafio e tanto. Hoje é domingo, fim do dia, provavelmente você está com família em casa e muitas vezes a gente acaba dispersando porque está fazendo alguma outra coisa. Então, o meu pedido é: são só 40 minutos. Fica aqui atenta, fica 100% presente, porque aqui eu vou te apresentar caminhos, possibilidades que você vai poder executar com o seu time. Mas lembra que o meu papel é te apontar os caminhos e as soluções. E isso só vai acontecer com a sua execução. Então confia no processo e coloque em prática o que a gente vai direcionar aqui, porque eu tenho certeza que você vai conseguir, na primeira semana de aplicação com o seu time, na sua reunião de time dessa semana, já aplicar os aprendizados dessa aula. Serão apenas 40 minutos do seu dia, mas eu te garanto que o que você vai aprender aqui agora pode mudar completamente a forma que você lidera o seu time para sempre. Você vai conseguir liderar seu time de uma forma completamente diferente. Hoje eu vou te mostrar aqui como delegar com estratégia e finalmente tirar todo aquele peso do operacional que te sobrecarrega no dia a dia das suas costas. E no final dessa aula eu vou te mostrar um sistema onde você vai poder armazenar e administrar toda a gestão do seu time, todas as informações do seu time centralizadas num lugar só,
ao invés de ficar com várias informações soltas que fazem com que o seu dia a dia seja ainda mais pesado. O que a gente vai ver aqui hoje? A primeira coisa que a gente vai ver é como delegar sem perder o controle do seu negócio. Porque eu sei que quando a gente pensa em contratar, quando a gente pensa em delegar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente vai sair do controle. É que as coisas vão deixar de ser do nosso jeito e a gente não vai conseguir controlar. Então essa é a primeira crença, o primeiro mito que eu quero que você já apague da sua cabeça e se abra para aprender aqui uma técnica que vai fazer com que você não sinta essa sensação de estar se perdendo e consiga de fato delegar. E a gente vai entender muito qual que é a principal diferença entre empresárias sobrecarregadas e aquelas que conseguem escalar com leveza, que conseguem de fato ter um negócio que funciona, um negócio que traz resultado e que ao mesmo tempo faz com que elas tenham uma vida leve. Eu falo que quem empreende sozinho tem um pouco de trabalho de bombeiro, vive apagando incêndio. E a gente quer mudar essa realidade. Afinal de contas, você não empreendeu para viver apagando incêndios por aí. Ter uma programação, ter processos do que você e o seu time fazem, faz com que você saia dessa situação e consiga, de fato, ter um olhar mais estratégico para o seu negócio. A gente vai conhecer um sistema muito simples que eu desenvolvi para acompanhar o trabalho do seu time sem precisar ficar o tempo todo cobrando cada pessoa, perguntando o que cada pessoa está fazendo, parecendo mais uma fiscal de trabalho do que de fato a dona do seu negócio, a empresária por trás das estratégias do seu negócio. E lá no final eu vou te mostrar uma oportunidade de um sistema leve, prático, funcional, para que você consiga de fato ter todas as demandas do seu time centralizadas. Então fica comigo aqui até o final. O que te fez vir para essa aula hoje? O que fez com que você no domingo estivesse aqui querendo entender como que você pode delegar para escalar com facilidade o que você já faz hoje? Provavelmente você se identifica com alguns desses pontos. Você possivelmente hoje gerencia as pessoas que já estão com você, mesmo que sejam aqueles prestadores de serviços, as pessoas que são freelas, ou com um caderninho, ou anotando cada coisa num lugar. Tem gente que você acompanha pelo Trello, tem gente que você acompanha pelo Notion, tem gente que você acompanha pelo seu papel e caneta na mão, mas você tem todas essas informações soltas. E aí quando você precisa pensar se alguém está indo bem, se não está indo bem, essas informações acabam se perdendo. Você delega para o seu time, mas você esquece completamente de acompanhar. Ou seja, você não delega, você está delargando ali para o time. Passa a informação para que eles façam e simplesmente não consegue acompanhar. Ou o contrário disso, você passa a demanda para o time, mas não deixa o time executar. Você mesmo acaba executando, porque está ali olhando, acompanhando, no dia a dia, no detalhezinho, está microgerenciando o seu time. Porque você sente que se você não cobrar essas pessoas, elas não vão conseguir executar. E isso é uma coisa muito comum de acontecer com quem começa a empreender sozinha e depois pensa em contratar alguém ou começa a contratar alguém. Porque a gente está habituada a fazer tudo sozinha. Então é muito difícil delegar. É muito difícil confiar que alguém faça. E é por isso que eu falo que com a técnica certa, com uma forma certa de gerir o seu time, isso se torna fácil, porque é um hábito. Assim como era um hábito você fazer tudo sozinha, passa a ser um hábito você gerir o seu time. Mas precisa ser trabalhado para que isso aconteça. E você vai ver que quanto mais você delega para o seu time com metodologia, mais eles executam e mais livre você fica, com mais tempo disponível você fica, com mais possibilidade de criar novas estratégias, novos produtos, novas possibilidades. Afinal de contas, viver ali acompanhando e microgerenciando cada detalhe do que seu time está fazendo gera um desgaste enorme para você. Te tira de um lugar que ninguém vai conseguir executar por você. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, que é a seguinte: enquanto você está fazendo o trabalho do seu time, quem vai fazer o seu trabalho que é estratégico? Quem vai a um evento e vai se conectar com outras pessoas? Quem vai aprender estratégias novas? Quem vai pensar num produto novo? Se você está ali
sentada no operacional e executando coisas que alguém do seu time poderia executar. Eu sei que durante muito tempo você fez tudo sozinha e que você sabe executar as atividades de cada pessoa do seu time. Mas quem do seu time sabe executar as suas atividades? Entende que é um desperdício, às vezes, de energia quando você está executando um trabalho que é de outra pessoa e poderia fazer algo que vai trazer muito mais resultado para sua empresa? Carregar tudo da sua empresa sozinha é um peso muito grande. Mas se você divide as atividades de forma estratégica, se você consegue deixar que as pessoas trabalhem e te entreguem resultado, você vai ver o quanto empreender pode ser muito mais leve. E eu sei que esse medo de deixar outras pessoas executarem, deixar outras pessoas fazerem, não acompanhar de perto, acaba te deixando numa dificuldade maior de delegar. E eu sei que essa dificuldade não é falta de esforço. Ela, na verdade, é falta de um jeito simples para que você execute isso. A forma como a gente aprende sozinha e quando a gente começa a empreender, a maioria das coisas que a gente faz no nosso negócio, a gente aprende sozinha, a gente faz no instinto, faz com que seja mais pesado. E quando a gente fala de gestão do time, principalmente, são poucas as pessoas que eu conheço que estudaram para começar a gerir o seu time. Eu tenho certeza que você já fez mentorias de marketing, que você já fez mentorias de produção de conteúdo, de posicionamento, mas quanto do seu tempo você já gastou pensando em como gerir melhor o seu time? Eu imagino que pouco, né? A gente tende a achar que gestão de pessoas é algo que a gente vai fazer no instinto, que a gente não precisa de técnica. E é por isso que delegar às vezes parece ser um peso, ao invés de uma solução. Contratar alguém às vezes parece ser mais difícil do que executar. Mas é porque a gente não buscou técnica, a gente não buscou aprendizado sobre isso. E a grande maioria das pessoas nunca teve nenhuma aula, nenhum aprendizado sobre isso. Faz na raça, no instinto. E, obviamente, como empreendedor, a gente sabe fazer bem as coisas na raça. A gente sabe fazer bem as coisas no instinto. Mas se a gente tiver técnica, isso pode ficar muito mais leve. Porque se delegar para você hoje está sendo um peso, pensa o quão pesado é a sua empresa continuar dependendo 100% de você. O quão pesado é estar sempre no controle e microgerenciando o seu time. O quão pesado é saber que o seu crescimento está limitado, que você manda proposta para um cliente e reza para esse cliente não aceitar, porque você não conseguiria atendê-lo, porque você não tem tempo disponível, sendo que você teria outra saída, que é desistir de tentar escalar sozinha, desistir de tentar escalar sem delegar. Delegar pode parecer pesado, mas não é muito mais pesado executar tudo sozinho e carregar a sua empresa nas costas? O que de fato vai diferenciar uma empresária sobrecarregada daquela empresária que consegue escalar? Pensa agora aí numa empresária que você admira, que escalou o negócio dela. Ela fez isso sozinha? Ou ela tem um time por trás dela? Aquelas pessoas que você mais segue no Instagram, aquelas pessoas que você mais admira o trabalho, elas estão trabalhando sozinhas? E eu sei que talvez você pense, Manu, mas eu já contratei alguém. E deu tudo errado. Foi péssimo. Eu joguei dinheiro fora. Meu caixa foi pro buraco porque eu contratei e essa pessoa não performou bem. Essa pessoa não me trouxe o resultado que eu queria. Antes da gente se aprofundar um pouco mais nisso, eu quero que você pense no seguinte: as empresas que crescem sem caos, elas têm 4 passos fundamentais. Porque não basta contratar. Quando você tem pessoas trabalhando com você, você precisa saber gerenciar essas pessoas. E isso começa por processos bem definidos, para que as pessoas saibam o que elas precisam fazer sem precisar perguntar cada coisa, sem precisar perguntar cada passo. Quem tem processo consegue ter mais autonomia, porque se o processo está ali desenhado, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei o que eu devo fazer e como eu devo fazer. As empresárias e as empresas que crescem sem caos, elas têm acompanhamento eficiente. O que é acompanhamento eficiente? Eu não preciso cobrar o meu time todo o tempo.
Eu não preciso microgerenciar as atividades do meu time, mas eu consigo acompanhar de forma eficiente. E esse de forma eficiente, às vezes não passa nem por falar com a pessoa. Eu tenho ali um lugar onde eu consigo consultar as entregas do meu time, o que está feito, o que ainda não foi feito. Essas empresas, elas precisam ter um sistema simples e visual, para que você consiga saber o que seu time está fazendo, em que tempo, o que vai atrasar, o que não vai atrasar, quem está indo bem no meu time, quem precisa de um feedback aqui no meu time, quem são as pessoas que trabalham comigo, quais são as ambições delas, o que elas estão buscando. Quando a gente fala sobre contratar pessoas, a gente não está falando sobre contratar uma ferramenta. As pessoas vêm cheias de ambições, desejos, e tem como eu saber tudo isso de cabeça? Claro que não. Eu preciso registrar isso. Ter um sistema simples, visual, que você consiga ter visão geral do seu time é fundamental. E toda empresa que cresce sem caos tem uma empresária focada no estratégico. Porque só uma empresa com a empresária focada no estratégico vai ter mais tempo para crescer e inovar. A empresa que tem uma empresária focada no operacional, ela acaba ficando ali no mesmo lugar. Ela não tem espaço na agenda para crescer. Eu tenho uma cliente que ela sempre fala isso. Ela fala que para a gente ganhar dinheiro a gente precisa ter tempo. Aliás, para a gente fazer dinheiro, a gente precisa ter tempo. E de fato isso é verdade. Quando a gente está atolado em demandas, com dias muito cheios, a gente deixa de criar oportunidades de fazer o nosso negócio crescer. A gente deixa de fazer vendas, a gente deixa de fazer parcerias. Seguir esses passos de processos bem definidos, acompanhamento eficiente, sistema simples e visual e uma empresária focada no estratégico da empresa vão fazer com que você possa criar muito mais oportunidades em 2025. Vão fazer com que o seu ano seja um ano de muito mais resultado e muitas vezes com um volume de trabalho menor, mas um trabalho mais inteligente. Você vai ver aqui agora, junto comigo, uma solução prática de como organizar a sua empresa para delegar com segurança. Porque eu sei que todo esse discurso parece muito bonito. E na hora que você escuta, você fica super empolgada. E 2 dias depois você já esqueceu. E é por isso que eu trouxe uma ferramenta prática para que você possa, de fato, aplicar e sentir resultado. Eu falo que conhecimento sem execução é só obesidade mental. A gente aprende um monte de coisa, não executa nada e ficou aquele monte de conhecimento aqui acumulado. Por isso que todas as aulas que eu faço, todas as imersões, workshops, mentorias, não importa o que, eu sempre penso numa ferramenta prática de como que você pode executar aquilo que a gente está vendo. Então, se você em algum momento até agora dispersou, foca aqui comigo, porque a gente vai construir uma forma simples de você delegar e acompanhar as atividades do seu time em 3 passos. Primeiro passo, você vai centralizar todas as demandas do seu time e todas as informações do seu time num único lugar. Segundo passo, você vai delegar de forma clara e objetiva, sem falha de comunicação, sem mensagens subliminares ou nas entrelinhas. De forma clara e objetiva, você vai delegar para o seu time. E o terceiro passo, a gente vai criar uma rotina simples para você acompanhar o que seu time faz sem precisar cobrar todo o tempo. Simples. Então pense bem nessas palavras. Informações centralizadas, delegar de forma clara e objetiva e criar uma rotina simples. Tudo que eu preciso está no mesmo lugar. A minha comunicação e a forma como eu passo as demandas para o meu time é feita de forma clara e objetiva, e eu tenho uma rotina simples que é possível de acompanhar e que não toma todo o meu tempo fazendo. Então, o primeiro passo, a gente vai centralizar todas as demandas num só lugar. Porque um dos maiores erros que te impedem hoje de delegar bem é que cada informação sobre o seu time está num lugar diferente. E principalmente quando as pessoas começam a empreender, que às vezes tem muita gente que trabalha com você que é part-time, que é prestador de serviço, e você nem tem informação sobre essas pessoas. Você anota um pouquinho ali no bloco de notas, anota um pouco no seu caderno, aí tem informação que está no WhatsApp, tem informação que está num post-it para você lembrar depois. Então, o nosso primeiro passo vai ser
olhar tudo que você tem espalhado e centralizar tudo isso num lugar só. Então a gente vai escolher ali um único lugar para fazer isso. A minha recomendação é que você utilize o Notion, e a gente até vai falar dele um pouco mais para frente. Mas que você utilize o Notion e nele você vai listar todos os setores do seu negócio. Então o seu negócio tem área de atendimento, tem área de marketing, tem operação, tem financeiro, tem administrativo, tem a parte de produto. O que tem hoje? Quais são os setores que hoje a sua empresa tem? Dependendo do seu modelo de negócio, se você vende mentorias, cursos, consultorias, se você tem um negócio físico junto, a sua empresa vai ter setores, áreas diferentes. Então a gente vai juntar todas essas áreas. E a gente vai inserir essas demandas dentro de cada uma dessas categorias. Então qual que é o objetivo do meu time de atendimento ao cliente? Quem faz parte desse time? Quais são as pessoas? Como que eu estou avaliando essas pessoas que trabalham comigo? Tudo isso vai estar num único lugar no Notion. Se você, por exemplo, precisa criar conteúdo para o Instagram, atender clientes, organizar sua contabilidade, cada uma dessas tarefas deve ser registrada com um responsável pela atividade com prazo. Ainda que hoje na sua empresa muitas coisas de áreas diferentes sejam feitas por você, a gente vai categorizar essa área. Até para que num segundo momento, quando você, por exemplo, for contratar alguém para tirar uma demanda que está com você entender qual área, qual setor você está tendo mais demanda, você passa mais tempo executando. Então, essa categorização é fundamental. O nosso segundo passo é delegar de forma clara e objetiva. O que é isso, Manu? Delegar não é apenas passar uma tarefa para alguém. E muitas vezes eu vejo empreendedoras questionando que o time fez não deu resultado, que ela delegou e a pessoa não executou da forma como ela queria. Mas quando eu pergunto como você delegou, às vezes a pessoa simplesmente pediu para a pessoa fazer. E delegar é garantir que a pessoa tenha todas as informações para executar sem precisar perguntar o tempo inteiro. A gente vai usar uma estrutura muito simples para delegar qualquer tarefa. Não importa se essa tarefa é uma tarefa complexa, se essa tarefa é uma tarefa muito simples, você vai sempre usar essa mesma estrutura. E é uma estrutura com uma sigla fácil, CPR. O que a gente vai olhar dentro dessa estrutura para delegar de forma eficiente? Contexto, prazo e resultado. Ou seja, quando eu for delegar uma atividade para alguém, por mais simples que ela seja, por menos impactante que ela seja no negócio, eu vou sempre dar para a pessoa contexto, qual que é o objetivo dessa tarefa, para que ela serve, como que ela deve ser realizada, de que forma a pessoa vai realizar essa tarefa, prazo, até quando ela precisa ser entregue. E se ela não for entregue nesse prazo, quais são as possibilidades de negociação? Eu negocio isso antes da pessoa começar a executar a tarefa. E, de fato, o resultado esperado. Qual que é o formato final dessa entrega? O que eu, de fato, espero receber? Se você der para a pessoa esse contexto, esse prazo e esse resultado esperado, basicamente você está explicando para a pessoa o que fazer, como fazer, por que fazer e para quando fazer. Quando a gente alinha essa expectativa, a pessoa que vai executar, ela consegue até mesmo entregar de uma forma melhor. Por quê? Porque ela entendeu todo o contexto, ela entendeu todo o objetivo dessa atividade, ela entendeu qual é o resultado esperado. Uma coisa é eu te dizer assim, busca uma água. Outra coisa é eu te dizer, você pode buscar uma água gelada para determinado cliente, por isso, e o cliente vai chegar em 30 minutos? Entende a diferença? Quando eu falo simplesmente busca uma água, eu não estou dando ali contexto, eu não estou dando prazo esperado para aquilo. Eu não estou dizendo objetivo. E eu peguei o exemplo da água para ser um exemplo bem simples, para que você entenda que isso vale para qualquer atividade. Atividades mais simples ou atividades mais complexas. Vamos pensar assim, você tem um time de marketing. E aí você olha para a pessoa lá, que é a sua designer, tá lá a sua designer, sua copy. Ou a sua social media que faz, né, tanto a parte de designer quanto de produção do conteúdo. E aí eu falo assim, Maria, você pode fazer um post para mim? É para o Instagram, porque eu preciso que a nossa visualização aumente. Maria sai dali e fala, tá, que post? O que será que vai fazer a nossa visualização aumentar?
O que será que ela espera nesse post? Ou eu digo assim: Maria, a gente precisa criar um post para o Instagram sobre o tema X. E o nosso objetivo é engajar mais a nossa audiência e gerar leads para a nossa campanha atual. Eu preciso dele pronto para sexta-feira até 18 horas, já no Canva com a legenda revisada. Ok para você? Ficou claro qual é o objetivo desse post? Ela sai dali entendendo, tá? Preciso fazer um post para o Instagram, que o tema vai ser esse aqui, e o objetivo desse post é engajar a audiência e gerar leads para essa campanha que está ativa. Ela não vai te entregar algo com muito mais qualidade do que no primeiro exemplo, quando eu peço simplesmente para ela fazer um post para o Instagram? Entende que muitas vezes a questão não está no como a sua equipe executa, mas em como ela recebe a informação para executar. Na primeira opção, a Maria pode me entregar um post qualquer sobre um tema que nem faz tanto sentido para mim. Na segunda opção, ela já sabe qual é o tema, ela já sabe qual é o objetivo e ela já sabe qual é o prazo. Isso vai reduzir perguntas desnecessárias ao longo do processo e, principalmente, isso vai evitar retrabalho. E aí eu te pergunto, você hoje tem delegado com informações completas, com essa estrutura do CPR, de contexto, prazo e resultado, ou você hoje simplesmente joga a demanda no time? Fique com essa reflexão aí, para entender se hoje você já tem o time certo para suas metas. Porque se você não tiver ainda o time certo para suas metas, é importante que você decifre onde estão esses gaps. O gap está na forma como eu delego? O gap está na forma como as pessoas executam? É importante mapear isso. E aí vamos para o passo 3 de delegar com assertividade. Ter uma rotina simples para acompanhar sem precisar cobrar as pessoas no dia a dia. Sem precisar passar o tempo todo questionando o que elas estão fazendo. Porque eu entendo que quando a gente fala em delegar, e a gente quer a escala, mas o delegar ele dá medo. E ele dá medo principalmente de perder o controle. Mas se existe uma forma simples de acompanhar sem microgerenciar, isso vai te dar mais tranquilidade. E essa forma simples acontece através de rotinas, rituais com seu time e automação de informações. Então, vou te dar alguns exemplos que você pode aqui utilizar. Por exemplo, você pode fazer uma reunião de check-in semanal com seu time. Toda semana a gente tem uma reunião de 15 minutos, 20 minutos, dependendo da quantidade do seu time, vai precisar ser um pouco mais, ou você pode fazer por áreas também. Mas uma vez na semana você vai abrir ali o Notion, lembra que a gente falou de centralizar todas as informações do time num só lugar? Uma vez na semana você vai ali abrir o Notion e vai ver todas as tarefas que estão em andamento ali dentro do seu sistema. Então você pode, dentro dessa reunião, trazer o time para... E aí, alguma das demandas que nós temos está travada? Tem alguma coisa que precise ser ajustada? A gente precisa mudar alguma prioridade? Tem algo que está aqui fora do contexto? Alguma dificuldade para essa semana? Essa reunião de check-in semanal vai fazer com que você consiga acompanhar sem precisar microgerenciar cada uma das atividades. Uma outra forma prática de você conseguir acompanhar os resultados do seu time é você ter um sistema de status. Ou seja, eu tenho ali dentro do próprio Notion um sistema onde as pessoas vão colocar o que elas estão fazendo e qual é o status daquilo. Ah, isso aqui tá, ó, essa tarefa aqui tá a fazer. Essa aqui tá em andamento. Essa outra aqui tá aguardando uma revisão de alguém, ou essa aqui tá concluída. Ter um sistema de status faz com que você não precise ligar para a pessoa ou mandar um WhatsApp, porque a gente quase nunca liga, né? Mas mandar um WhatsApp para dizer, e aí, tal coisa já foi feita? Como é que tá isso? O cliente te deu retorno? Você tem ali um sistema de status onde você vai acompanhando. E eu sei que num primeiro momento pode te dar a sensação que preencher um sistema é mais uma tarefa para fazer. Mas na verdade, quando você preenche o sistema, você está se livrando de uma tarefa, que é ter que perguntar, esperar o tempo de resposta para decidirem o que fazer. Entende que o delegar e o ter time, ele vai ser sempre a substituição de um trabalho.
Num primeiro momento, parece que você vai ter mais trabalho quando você pensa em ter pessoas trabalhando com você, em ter um sistema, em fazer reunião semanal. Um mês depois que está executado, já está ali rodando, você diz: como é que eu vivia sem isso antes? Porque, na verdade, eu tinha que ficar perguntando, eu tinha que ficar procurando as pessoas. Passa a ser muito mais prático, muito mais funcional. E você pode, inclusive no Notion, configurar para receber notificações quando uma tarefa for concluída. Qual que é o resultado de você criar essas rotinas e essas automações? Você esclarece tudo sem precisar interromper a atividade do outro, porque quando você para mandar uma mensagem para alguém para perguntar algo, até essa pessoa parar para te responder, ela também interrompe ali o que ela estava fazendo. Ou seja, você desperdiça o seu tempo e a pessoa desperdiça o tempo dela. O seu tempo se torna muito mais independente e produtivo, porque você não precisa ficar dependendo das respostas das pessoas todo o tempo, e a sua empresa cresce sem caos. Lembra que uma empresa que cresce sem caos tem uma empresária que tem mais leveza para empreender, mais leveza para delegar e para escalar. Não é tudo que você quer? Não é exatamente o que você busca? Ser uma empresária que não tem caos na gestão do seu time e consegue escalar com leveza. Manu, muito lindo tudo isso. Mas eu sei aqui que você tem ainda aquela certeza de que ninguém faz tão bem quanto você. De que ninguém vai ter o olhar de dona que você tem para o seu negócio. E o problema não é que o seu time não sabe fazer. O problema é que seu time talvez não tenha clareza no que precisa ser feito, como deve ser feito e por que deve ser feito. E é por isso que quando você estrutura a sua gestão e envolve o seu time, dá para eles essa sensação de pertencimento, de importância, tudo começa a fluir melhor. E aí essa sensação do ninguém faz tão bem quanto eu começa a ser substituída por uma sensação de caramba, tem gente que faz algumas coisas até melhor do que eu. Eu hoje tenho no meu time pessoas que fazem determinadas tarefas de uma forma muito melhor do que a forma como eu fazia. Porque elas têm uma expertise naquilo, quando eu, na verdade, aprendi a fazer porque tinha que fazer, mas não fazia parte da minha expertise. Se você delegar da forma certa, essas pessoas vão começar a aparecer. Elas vão começar a brilhar dentro do time. E agora que você já sabe exatamente como delegar, vamos pensar isso de forma prática? Como que você pode fazer essa organização, fazer essa gestão, fazer essa criação de rotinas, de rituais, sem ter que passar horas organizando tudo manualmente? Sem ter que passar horas pensando, tá, como é que eu crio isso? Você falou sobre usar o Notion, mas como é que eu começo essa criação lá dentro? Então eu quero te apresentar o Sistema Impulse, que é um sistema pronto para você organizar todas as demandas do seu time num só lugar. Ele foi criado no Notion, é um sistema que eu uso no meu dia a dia com o time hoje e que me dá uma visão muito mais estratégica daquilo que o meu time está executando, daquilo que ele tem para executar e até mesmo de quais são as nossas possibilidades na hora, por exemplo, de pegar um novo projeto. Eu tenho aqui atendimentos de mentoria, eu tenho atendimentos de consultoria e eu preciso entender quais são as possibilidades que eu tenho de assumir novos projetos ou não e como é que eu consigo fazer isso, olhando para o meu sistema e entendendo o que a gente tem de demanda que está sendo executado, porque eu consigo saber ali quais são os próximos passos que o meu time vai dar. Esse programa ele foi feito para mulheres empresárias que querem empreender, delegar, desenvolver sua liderança e saírem do caos. Porque, como eu disse para vocês lá no começo da aula, eu passei 4 anos empreendendo no caos. Eu passei 4 anos empreendendo sozinha. E eu sei exatamente a diferença da minha vida há 4 anos e nos últimos 2 anos. Em 6 anos eu vivi 2 vidas de empreendedorismo diferentes. Os primeiros 4 anos sobrecarregada, estressada, sem controle, sem gestão e sem liberdade, e os últimos 2 anos com a casa mais organizada, com um time mais estruturado e com uma gestão organizada. E ter inserido uma rotina de ter sistema nessa organização do time
fez com que eu conseguisse ter uma visão muito melhor do que precisa ser executado. O que eu trouxe para vocês da técnica do CPR funciona muito bem. E se você tem essas informações centralizadas num único lugar, você gasta muito menos tempo para executar isso. Então, quais são os maiores diferenciais desse sistema pronto do Notion que eu desenvolvi primeiro para mim e agora também para você? Ele é um sistema 100% estruturado para negócio digital. Ele foi feito para quem tem um negócio digital. As funções que estão lá dentro cadastradas, as atividades que estão cadastradas foram feitas para negócios digitais. Você vai ter um fluxo todo pronto de toda a gestão do seu time e já categorizado por área. Todos os seus documentos vão estar prontos com todos os cargos de negócios digitais. Então, por mais que hoje você tenha uma pessoa no seu time, 2 pessoas no seu time, na hora que você for contratar a próxima pessoa, você já vai ter ali um descritivo com todas as atividades que cada função que existe hoje dentro de negócios digitais, de negócios principalmente de educação digital, vão buscar. Então, eu preciso contratar um copy. O que faz um copy? Tá ali. Preciso contratar um estrategista. O que eu preciso alinhar de expectativa na contratação desse estrategista? Tá ali. Preciso contratar alguém. Como que eu começo um processo seletivo? Como que eu estruturo um processo seletivo? Você vai ter ali um fluxo todo pronto do processo, um banco de dados para armazenar os dados dos seus candidatos e, inclusive, quais perguntas você deve fazer na hora de contratar uma pessoa para cada função do seu negócio. Existem perguntas que são fundamentais para serem feitas por um copy, que vão ser perguntas diferentes que eu preciso fazer numa entrevista de alguém para o meu financeiro. Então, tudo isso vai estar estruturado para você. Porque eu sei que você não estudou na área de gestão de pessoas, você não se formou em RH. E quando você está empreendendo, você muitas vezes precisa sentar nessa cadeira de RH para contratar alguém, para promover alguém. Então, o sistema ele vai trazer para você toda essa base, todas essas informações. Você vai ter um espaço para registrar feedback e desenvolvimento de quem trabalha com você, o que facilita muito a gestão do seu time, porque você consegue saber quando foi a última conversa que você teve com aquela pessoa, ter o registro dos acordos que vocês fizeram e seguir para a próxima conversa. É um sistema fácil de usar e fácil de personalizar, para que você tenha de fato a personalização do seu time, do seu negócio ali dentro. Para que você entenda um pouco melhor de como vai funcionar esse sistema, vou abrir ele aqui junto com você, para que a gente mergulhe um pouco mais nele. Então, o Sistema Impulso ele vai trazer para você todas as ferramentas de gestão com pessoas. E eu sempre falo que parece uma mudança simples, mas gestão de pessoas e com pessoas traz uma percepção completamente diferente, que é você vai gerir junto com o seu time. Então, aqui dentro do sistema, você vai ter um passo a passo, e ele é bem autoexplicativo, de por onde começar, sobre o sistema e, de fato, o método, que é a minha metodologia de gestão com pessoas desenvolvida para dentro do sistema. Desde a tela inicial, o sistema é muito autoexplicativo e você vai conseguir entender e receber orientações de como utilizá-lo. Então, aqui dentro do menu de ferramentas, você vai conseguir, por exemplo, trazer informações, desde informações que estão dentro do seu planejamento estratégico, a sua estratégia de gestão do time, a processo seletivo, as suas informações de onboarding, de como você faz o onboarding das pessoas na sua empresa, o desenvolvimento do seu time, uma área para feedback, uma área para você começar a registrar todas as rotinas que você tem de cultura, de gestão e a gestão de atividades do seu time, além dos indicadores de acompanhamento. Então, vou abrir aqui uma das telas para a gente ver junto como funciona. Vou começar aqui pela estratégia de pessoas. Então, a gente começou aqui pela estratégia de pessoas e você vai ter ferramentas. Ferramentas para mapear a cultura do seu time. Lembra que eu falei da descrição de cargos? Que você vai poder consultar o que cada pessoa deveria fazer em cada cargo dentro da sua empresa. Então, você vai vir aqui, eu quero saber o que a minha rede comercial precisa fazer. A gente vai abrir aqui
e eu vou trazer para você todas as informações de cargos de uma rede comercial. Então, qual é a finalidade de trabalho de uma rede comercial? O que são deveres, responsabilidades dessa pessoa? Quem supervisiona ela? Quem ela supervisiona? Quais são as qualificações que essa pessoa precisa ter? Quais habilidades essa pessoa precisa ter? E assim como eu abri aqui da Rede, a gente tem de todos os cargos voltados para o negócio digital. Então, essa base de dados, ela vai servir para você ter bons alinhamentos. Sabe aquela sua dúvida de será que eu preciso contratar uma pessoa para o cargo X ou para o cargo Y? Você pode vir aqui na descrição de cargos e entender o que essa pessoa faria nesse cargo e se faz sentido ou não você contratar alguém nesse cargo para a sua empresa. E assim como eu te mostrei aqui a descrição dos cargos, a gente pode, por exemplo, olhar para desenho do seu organograma. Quem são as pessoas que você já tem na sua empresa hoje? Então, a gente trouxe aqui uma explicação para que você entenda o que é um organograma, como que você pode montá-lo, quais são os cargos e qual é a hierarquia. E se esse cargo é um cargo mais tático, é um cargo mais operacional e, inclusive, ferramentas para que você possa montar o seu organograma. Mas para facilitar ainda mais, a gente já trouxe um modelo aqui pronto para que você possa escrever o nome das pessoas e ajustar o modelo do seu organograma. Deu para ver um pouco do que existe dentro do sistema, que é o sistema que vai facilitar a sua gestão e a sua forma de delegar para o seu time. Mas além do sistema, a gente tem um bônus super especial de lançamento, porque eu sei que quando você olha para tudo isso, à primeira vista parece, será que eu vou conseguir colocar tudo ali? Será que eu vou conseguir armazenar as informações do meu time ali e gerenciar o meu time a partir desse sistema? Então temos bônus especiais de lançamento para quem adquirir o sistema Impulse agora. O primeiro deles é que a gente vai ter uma aula de boas-vindas para te explicar o sistema, para te explicar a lógica por trás de cada coisa e como que você vai fazer essa gestão do seu time a partir dali. O segundo é que a gente vai ter um desafio de 4 semanas para a implementação do sistema no seu negócio. Ou seja, durante 4 semanas, você vai ter um acompanhamento, um suporte e um direcionamento para cadastrar o seu time, cadastrar as informações do que eles fazem. De fato, você começar a utilizar e a se familiarizar com o sistema. A gente vai ter um grupo no WhatsApp para suporte durante esse desafio. Então, esse grupo, toda semana, você vai receber uma orientação do que deve ser implementado naquela semana, de que forma vai ser utilizado, e a gente vai abrir o grupo para que você tire dúvidas sobre como colocar essas informações dentro do sistema e como acompanhar melhor o desenvolvimento do seu time. E é literalmente um sistema para chamar de seu, porque uma vez que você duplicou esse sistema para você, ele passa a ser seu. O seu acesso a ele é enquanto você estiver acessando o Notion, ele vai estar sempre ali. E você pode, inclusive, personalizar e trazer novas informações, informações diferentes para o seu sistema. O que é mais importante? Como eu disse desde o começo, que você centralize todas as informações, que você saiba como gerir, como montar, como estruturar o seu time. Toda essa área, e eu quis mostrar para vocês em mais específico essa área de organograma, de descrição de cargos, ela é super importante porque o que eu mais vejo nos grupos de mentoria que eu participo hoje são pessoas assim, contratei uma social media, mas eu não sei o que ela faz. E eu não sei o que eu posso cobrar dela ou não. O que os meus clientes de consultoria, o que os meus mentorados mais me perguntam é: Manu, como é que eu estruturo o que esse profissional vai fazer? Quais atividades vão ser de responsabilidade dele? E você vai ter isso tudo documentado para que você saiba fazer esses alinhamentos, para que você tenha segurança, liberdade, autonomia para ter alinhamentos com o seu time. O investimento para adquirir esse sistema para chamar de seu, ele é de R$ 697. Mas hoje a gente tem uma oferta de lançamento, porque ele está sendo lançado exatamente hoje. Então, para quem adquirir até essa sexta-feira, a gente tem uma oferta de lançamento de R$ 397, ou você pode parcelar ele em até 12 vezes. Então, é um valor irrisório para que você tenha uma ferramenta para chamar de sua.
É um valor que, se você parcelar em 12 vezes, dá menos de R$ 50 por mês, num investimento único, para você ter um sistema estruturado e pronto para delegar sem caos. Pronto para sair desse caos, dessa rotina de não conseguir estruturar o que o seu time está fazendo. E é importante lembrar que essa oferta de 397, ela está disponível só até sexta-feira. Depois o sistema vai aumentar e vai para o valor dele sem ser o valor de lançamento. Ele vai para o valor de 697, ou seja, é quase a metade do valor dele agora, para você adquirir o sistema e parar de se sentir sobrecarregada, para que você possa finalmente delegar sem caos. Sair dessa loucura de ter um monte de informação solta, cada uma num lugar. Então, clica no link agora. O link tá para vocês aqui no bate-papo, tá no QR Code na tela, para garantir o seu acesso ao sistema e o seu acesso aos bônus, principalmente ao desafio de implementação e ao grupo no WhatsApp, que você vai ter suporte para implementar o sistema. Isso vai fazer muita diferença e vai trazer muito mais assertividade, muito mais efetividade na gestão do seu time. Eu te espero aqui no desafio junto comigo de implementação e espero ouvir muito a tua história, contando quanto a tua vida mudou antes de delegar e de depois de delegar. Porque 2025, sem dúvida nenhuma, é o ano de delegar para escalar. Até porque vocês sabem que o meu lema é: quem tem time, tem vida. Falando nisso, hoje é domingo, hora de você voltar para sua rotina, hora de você voltar para sua família. Não deixa de clicar no link antes de adquirir o sistema, para que na próxima semana a gente já inicie a implementação. A gente já comece a semana implementando de forma diferente. Não esquece do exercício que a gente fez aqui do CPR e já aplica ele nas suas reuniões dessa semana, nas atividades que você for delegar nessa semana. E te vejo aqui dentro do sistema. Bom fim de domingo para você!